Terceiro volume da obra. A verdadeira vida é a vida racional. O encanto que encantou todos com essas maravilhas de amarguras, dos loucos, dos doentes, que viviam a vida toda variando. E quem varia é doente, é um anormal, é um inconsciente. E está aí a vida dos inconscientes, sofrer sempre. Está aí sempre a vida dos doentes, sofrer sempre. E assim, vejam que mar de lama, principiando por ser matéria. Matéria é lama, surgiu da água, e a água é que deu forma aos seres. Água que se transformou nesse ou naquele ser, sebo duro, sebo mole, e depois tudo se derrete. Está aí o mundo e a vida, e todos perdendo tempo com esta vida do nada. E hoje, conhecendo a verdadeira vida, o seu mundo de origem, a planície racional, a verdadeira vida, a vida racional. E hoje estão vendo, estão aí perdendo tempo, sofrendo e não sabiam o porquê. E hoje, todos sabendo de onde são, da planície racional, e o porquê aí estão, fora do seu lugar verdadeiro. E todos aí a clamar por misericórdia. E hoje, vendo, sabendo e conhecendo o porquê tudo era assim, deste jeito. E porque agora não vai ser mais, por conhecer o seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. Lá são racionais puros, limpos e perfeitos, e aqui animais racionais deformados. Estão todos de parabéns, porque está aí, na mão de todos, o porquê de todos ficarem assim, de onde todos saíram, de onde todos vieram, e por que vieram nascer no mundo sem saber por quê, nem para quê, e viver às tontas, viver que nem um cego, sem coisa nenhuma saber descrever de certo, e muito menos o porquê do seu ser, da existência do seu ser, vivendo como cegos de olhos abertos, que não sabe descrever o que está vendo, nem mesmo o porquê do seu ser. Descrever o quê? Se não sabiam a sua origem, nem sabiam o porquê de sua existência. E assim, imaginariamente, criaram toda essa nomenclatura, toda essa sebaria, que não correspondia a coisa alguma. E por isso, o sofrimento de todos sempre se multiplicou. Desassossego, desequilíbrio, variando sempre como um doente, sem saber porquê. Quem varia é um doente, e sem saberem curar esta doença, sem saberem o porquê desta doença, por serem variantes, e quem varia é doente. E assim, é chocante se descrever a vida do animal racional. E por isso, sofriam sem querer sofrer, e morriam sem querer morrer, variando sempre, e quem varia é insaciável. Quanto mais tem, mais quer. Nunca está satisfeito com coisa nenhuma, porque vive variando. É um doente,
e por não se conhecer, por desconhecer, não se tem como doente. Pensando e variando que a vida é esta mesma, que o ser humano assim diz, por estar variando. Então, diz que a vida é esta mesma, que na mesma hora não se conforma com a vida ser assim, porque ninguém se conforma com o sofrimento, nem muito menos com a morte. Variando assim, deste jeito, tinha que ser assim mesmo, por ser matéria. Matéria é uma coisa que está má, com aparência de boa, deteriorada, doente, variante, e por ser má, por si mesma se destrói. Mas, por não se conhecer, pensa que está bom, iludindo a si mesmo. Pensa que está bom e, de repente, morre. Pensar que está bom só mesmo na cabeça de quem não se conhece, cabeça de quem está variando, de quem não se conhece. Matéria é má formação, maus de formação, e por isso variando sempre, ora calmo, ora alterado, ora zangado, ora preocupado, ora alegre, ora triste, ora satisfeito, ora amargurado, sempre variando, sempre indeciso, ora desesperado, ora chocado, ora apaixonado, ora enciumado, variando sempre, ora pensando bem, ora pensando mal. Enfim, variando sempre, ora pensando bem, ora pensando mal. Enfim, variando sempre, e essas variações são de todos os jeitos, de todas as formas e de todas as maneiras. É uma infinidade de variações, por estarem doentes, por serem doentes, variações por estarem doentes, por serem doentes, e por isso são variantes. E quem varia não está bem, e por isso são insaciáveis. Nunca estão satisfeitos com o que têm. A insatisfação é reinante, o desequilíbrio é atordoante. Atordoados pelo desequilíbrio, devido serem doentes e viverem a vida inteira por desconhecerem o seu verdadeiro natural, que estão conhecendo agora, e a sua verdadeira origem, que estão conhecendo agora. E sabendo o porquê que nunca foram salvos, conhecendo agora o porquê que nunca foram salvos, e agora o porquê que são salvos. Todos de retorno ao seu mundo de origem, o mundo do animal racional, a origem de racional, a planície racional. Agora sabem, estão vendo e sentindo profundamente a verdadeira salvação eterna de todos, a salvação racional. Então, tratem de ler com persistência, para irem se desenvolvendo racionalmente. Aí, então, ficarem imunizados. E assim, tanto tempo perdido aí no elétrico e magnético, quanto tempo perdido, quanto sacrifício sem recompensa, quanta luta, só mesmo de quem está variando. Um progresso de doente, um progresso variante, que vai a regresso. Quanto tempo de sofrimento, quanto sofrimento, quantos tormentos, quantos padecimentos, quanta agonia, quantas monstruosidades, por viverem doentes, variando nesse desequilíbrio infernal, devido serem doentes. Matéria, matéria, uma coisa
que por si mesma se destrói, por ser ruim, por estar ruim, e por estar ruim e não estar boa, é que é variante. Todos são variantes, todos vivem variando. Matéria, uma coisa podre, e por si mesma se destrói, e por si mesma se acaba. O que está ruim, por si mesmo vai se destruindo. Lamas em pé, lama podre, por isso se derrete, se transforma e se acaba. E quem é feito de uma doença tem que ser a si mesmo, variando a vida inteira, e por ser variante, vive a vida inteira insatisfeito. E assim, a verdadeira salvação do animal racional somente podia ser feita como aí está, do mundo de sua origem, a planície racional. A planície racional, com seus habitantes puros, limpos e perfeitos, que são seus irmãos, que lá estão, e vocês aqui, que quiseram dar esse passeio, que parecia gostoso. E gostoso está aí, todos desgostosos de serem assim. Todos desgostosos, por serem todos sofredores. Então, todos desgostosos de serem assim sofredores. E hoje, sabendo por que são sofredores. Então, entrou agora no mundo o conhecimento racional, que está em mãos de todos, a fase racional, que o mundo já passou por uma infinidade de fases. Mas esta é a última fase, a fase racional, a fase de retorno de todos ao seu mundo de origem, a fase mais brilhante do mundo. O extermínio do sofrimento de toda a humanidade, o extermínio do sofrimento dos animais racionais, porque senão tornarão a voltar aí para sofrer mais do que já têm sofrido. Então, chegou a imunização racional ao conhecimento de todos, para salvar todos, por meio da imunização racional, e do jeito que iam para o extermínio, pelo progresso da degeneração. Tudo que se degenera, enfraquece e diminui, e pela multiplicação, pelo progresso da degeneração, vinha a extinção de toda essa geração. Iam para uma outra deformação muito pior, como já sabem, que é de quadrúpedes, não chegando ao extermínio, por estar aí o conhecimento verdadeiro do regresso de todos ao seu verdadeiro mundo, a planície racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Então, está aí, em mãos de todos, a maior felicidade do mundo, o maior brilhante do mundo, a maior riqueza de todos, a salvação de todos, a salvação verdadeira, eterna de todos, todos de retorno ao seu mundo de origem. E assim, a verdadeira luz do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional, que desconheciam por desconhecerem a verdadeira origem, o verdadeiro natural do animal racional. Pensavam e julgavam que a luz verdadeira do animal racional fosse esta aí do encanto, a luz do sol, a luz solar, a luz do elétrico e magnético. Vejam que não conheciam coisa alguma da origem do seu ser. Não conheciam coisa alguma do verdadeiro natural do seu ser. E por isso, viviam agonizando desta maneira, sofrendo horrivelmente, sem saberem por quê, procurando sempre melhorarem, e as melhoras
ficando sempre por vir, e tudo sempre de pior para pior, como aí estão, a ponto de quase não se entenderem mais. Na mesma hora que estão se entendendo, daqui a pouquinho estão desentendidos, e o sofrimento atordoante, dia e noite, noite e dia, por desconhecerem a sua verdadeira origem. E hoje, todos conhecendo a verdadeira origem e sendo todos orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, pelos habitantes da planície racional, para que o sofrimento cesse, para o equilíbrio de todos, para a felicidade de todos, para o bem eterno de todos. Enfim, tudo de bom sempre e tudo de bem sempre. E hoje estão vendo que de muito precisavam conhecer e que estão conhecendo, por tudo ter o seu tempo, seu dia e sua hora. Chegou ainda em tempo para a salvação de todos. Muitos queriam salvar todos, mas não sabiam como, por não conhecerem a sua verdadeira origem. Tinham vontade de salvar, mas tudo não passou da vontade. Existe no mundo uma infinidade de salvadores. Tinham vontade de salvar, mas não sabiam como salvar. E de forma que o sofrimento dava provas ao contrário, porque cada vez aumentava mais. E assim, existiam pessoas com boa vontade, com boas intenções, mas tudo só ficou na intenção, por não conhecerem o certo. E por não conhecerem o certo, é que estão todos desacertados, em tudo desacertados. E hoje, sabendo o porquê de tudo isto, o porquê desta vida assim ser, o porquê deste mundo assim ser, e o porquê de todos assim serem, e vendo quanto tempo de lutas perdidas, que ainda continuam as lutas sem proveito algum. Agora, por conhecerem estas mensagens, essas revelações do verdadeiro mundo de todos e o porquê deste mundo, é que vão começar a entrar em forma racional, e daí o progresso racional. Está aí o conhecimento do porquê esta vida foi constituída do nada e se transformando em nada, mostrando que tudo isto e provando que tudo isto que existe no mundo não vale nada. E hoje, os parasitas, que desconheciam o porquê eram parasitas, sabendo e vendo o porquê viviam nesta vida de parasitas. Então, os parasitas, que eram animais racionais, não sabiam por que eram parasitas desta natureza. Por que nós somos parasitas? E ninguém sabia responder. E por que nós aparecemos neste mundo como parasitas? E ninguém sabia responder. E por que nós viemos aqui para sugar tudo e não damos nada, só sugamos, só exploramos tudo e não temos nada para dar? Por que nós vivemos igualmente a parasitas? Viemos aqui só para explorar tudo. Nós não sabemos por que viemos parar aqui. E ninguém responde. E ficávamos vivendo sem saber por que éramos assim, sem saber o porquê vivíamos assim, explorando tudo, devorando tudo, sem saber quem fez, sem conhecer quem fez, sem saber quem é o dono, ignorando tudo, vivendo igualmente a um bicho, animal racional, sem saber de nada,
sem saber porquê de sua existência, desconhecidos de sua origem, ambicionando tudo sem saber porquê. Ambição sempre na frente, querendo abarcar o mundo com as pernas, vivendo neste desequilíbrio infernal. Então, dizendo muitas vezes: nós somos mesmo uns parasitas desta natureza e não sabemos por que somos assim. Ninguém nunca deu uma explicação do porquê assim somos. Temos que viver mesmo assim, como parasitas. Isto aqui tem dono, mas o dono nunca veio aqui dar satisfação a ninguém. Que vamos vivendo aí da melhor forma que pudermos, até que um dia o dono se exponha em dar uma satisfação do porquê nos fez assim, como parasitas, que não somos culpados de sermos assim. Alguém nos fez deste jeito. O culpado de todo o nosso sofrimento no mundo é quem nos fez deste jeito. Portanto, o culpado de todo o sofrimento é quem fez tudo isso. Portanto, se nós sofremos, a culpa é de quem nos fez assim. Quem nos fez assim é o único culpado de todo sofrimento, de toda desgraça e de toda monstruosidade que existe no mundo. A esta pessoa, muitas vezes assim falando, parece que se arrependeu de nos fazer sofredores e mortais desse jeito, e tem até receio de se apresentar para nos dar uma satisfação. Por que nos fez assim, de matéria, podre e mortais? Que nós não temos vontade de morrer. Morremos porque não há outro remédio. Mas ninguém quer morrer, ninguém quer sofrer. Sofremos porque não há outro remédio. Então, o dono, talvez envergonhado de nos fazer assim, deste jeito, imperfeitos, cheios de defeitos, talvez nunca viesse nos dar uma satisfação, porque se arrependeu de nos fazer assim. E estamos nós aqui, sofrendo a vida inteira, sem saber porquê. E ele não tem pena de ninguém, e por isso não aparece para dar uma satisfação a ninguém. Vivem todos aqui agonizando, sofrendo, penando, vítima de injustiças feitas pela própria natureza, que se revolta com seus habitantes. Nós não sabemos o porquê. Enfim, esta pessoa que nos fez assim, um dia ainda vai ter dó de nós, por ver que o sofrimento já é demais. O sofrimento é tanto, e tem uns que já não aguentam mais, outros suportando, e outros fazendo força para suportar. E assim, hoje, que estão conhecendo o porquê de tudo isto, e quantos pensaram assim desse jeito, para chegarem a uma conclusão, e nunca puderam chegar a uma conclusão, de muitos ficarem tão revoltados de querer saber o porquê de todos assim serem, e sem poder saber. Ficavam tão revoltados a ponto de quase enlouquecer de tanto pensar, tanto falar e tanto perguntar a si mesmo o porquê do mundo. Ninguém sabia responder o porquê desta natureza, o porquê da existência aqui do mundo. Ninguém sabia responder. Isto, então, chocava, e aí vinha a descrença de tudo, o desequilíbrio de tudo, por procurarem o certo e não encontrarem, e viverem aí deste jeito, com este desequilíbrio infernal. E hoje, vendo como tão naturalmente, estão conhecendo o porquê de tudo isto, o porquê do mundo e sua criação,
e o porquê de todos, porquê de assim serem, o porquê desta formação. E hoje, todos satisfeitos por terem este translado em mãos e saberem que o mundo é consequência de seus próprios habitantes, e como principiaram a fazer, quais foram os primeiros passos, de onde saíram, de onde vieram, como foi, por que foi. E hoje, conhecendo e sabendo tudo, ninguém nos fez assim. E o porquê que tudo isto assim ficou, e por que ficaram assim, como estavam, desconhecidos do seu ser, desconhecidos da sua origem, e sabendo hoje que o mundo é consequência de seus próprios habitantes, e como partiram para chegar ao ponto que estão, de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Supondo que existisse um Criador, cada qual fazia as suas suposições imaginárias, de suas maneiras, de seus jeitos, de suas formas. Então, criando e engendrando todas essas superstições. Portanto, todos caducando, cada qual do seu jeito, de sua forma, de sua maneira, por supor que alguém tivesse criado este mundo, imaginando todas essas superstições, botando todos caducando, todas essas suposições, essas imaginações de que tinha que existir um Criador deste mundo. Aí, cada qual formou a sua ideologia, de acordo com o seu livre-arbítrio e as suas imaginações. Então, uma infinidade de caminhos foram criados e inventados para ver se encontrava o dono do mundo. Então, dizia um: é por aqui que nós vamos ao Criador. Outro já dizia: é por ali é que está certo, porque aqui vamos dar com o Criador. Vinha lá outro: não, o caminho certo é este, é por aqui. Nós vamos chegar ao Criador. Enfim, criaram uma porção de caminhos para ver se encontravam o Criador. Nunca puderam encontrar e nunca encontrariam. E por isso, por não existir o que procuravam por estes caminhos, é que sempre ficaram na mesma, como quem diz: nós estamos à procura de infinidades de caminhos para ver se achamos o dono deste mundo, e ele é mudo, surdo, soberbo, ainda não deu satisfação a ninguém. Aqui, pelo que eu vejo, é cada qual tratar de si, porque esses caminhos não estão certos, por isso não traz a correspondência que todos desejam. Para ver, a boa vontade de todos foi muito boa. Mas tudo ficou na vontade, porque o dono nunca apareceu para dar uma satisfação a ninguém, em nenhum caminho desses. Por isso, para provar que o mundo não foi feito por ninguém, e supunham que fosse por alguém, e sim pelos seus próprios habitantes, sendo o mundo consequência de seus próprios habitantes, por desconhecerem o verdadeiro natural e a verdadeira origem. Estavam procurando o Criador desconhecido, que quem criou tudo isso foram seus próprios habitantes, e desconheciam que esta criação foi feita pelos seus próprios habitantes, e como começaram os primeiros passos para chegar a este ponto. Agora, vejam quanto tempo perdido, quanto tempo de lutas em vão. E hoje, tão naturalmente, conhecendo e sabendo de onde vieram, como vieram, por que vieram, para onde vão, como vão
e por que vão, o princípio e o fim do mundo. E assim, tinham todos mesmo que viver desiludidos, desesperançosos, descrentes de tudo e dizendo: nós estamos perdidos, contar com quem não temos que contar. Temos que contar é conosco mesmo. E assim, vendo e vindo o desânimo, a descrença, por não encontrar as bases verdadeiras que procurava e por não terem por onde se basear, tudo filosoficamente, de supersticiosos e imaginadores, que suas imaginações criaram uma coisa que nunca puderam provar, comprovar, e daí vindo os fracassos, por não ter as bases reais e verdadeiras, e o desequilíbrio de todos, e quem procura o certo não encontra. Então, não passou de boa vontade para ver se encontrava o certo, e por isso uma infinidade de caminhos diferentes para ver se encontrava o certo. A vontade foi boa, mas não pôde ser realizada. E assim, hoje, todos sabendo que o mundo é consequência de seus próprios habitantes, e como começaram a fazer. Quais foram os primeiros passos de tudo isto, da imaginação dos seres, não passando de um sonho de aventureiros de boa vontade, sonhando de olhos abertos, todos imbuídos pelas fantasias, pelas aparências, pelas sugestões, pelas autossugestões, todos vivendo de sugestão, e não a verdadeira realidade. E a sugestão deixando sempre todos em falta, e por isto o sofrimento nunca faltou na vida de todos. Está aí o pedacinho da vida do encanto, da vida dos papagaios, da vida dos parasitas, que não sabiam o porquê aqui viviam como verdadeiros parasitas, explorando tudo e sem nada para dar, e não sabendo o porquê disto. Está aí a vida do elétrico e magnético, está aí a vida do curso primário, do primarismo, por não saber o que eram, o que foram para serem o que são, por isso curso primário. Vivendo de coisas imaginárias, julgando a realidade ser aquilo que não é, que hoje, vendo tudo pelo prisma da realidade verdadeira, conhecendo a origem do seu ser de animal racional, igual o seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional, até que enfim chegou a maior alegria de todos, a definição do seu ser, a definição do mundo e sua criação.